Esse trabalho de fisiologia humana é bem interessante porque ele está complementando as nossas videoaulas, todos os sistemas, né, que nós temos no canal. E trabalhar questões sempre é bom, para a gente fazer aquela revisão e ver como é que está o nosso nível. Então você vai aqui conferindo, aperta pause na questão para você responder e conferir com a nossa resposta. Então vamos trabalhar agora questões sobre o sistema respiratório. Então nessa primeira questão a gente vai trabalhar o tema fumo, né? Cigarro. Vamos ver como é que fica. Ela diz que a proibição do fumo em bares e restaurantes, adotada em vários estados do Brasil e no exterior, com o intuito de proteger o não fumante, que seria o fumante passivo, gerou grande polêmica, inclusive jurídica. Então, todas as alternativas contêm argumentações sobre as ações da fumaça do cigarro que são comprovadamente aceitas, exceto uma. Toda questão que tiver esse exceto é praticamente você indicar a incorreta. Então, com relação à proibição do fumo, a gente vai ver qual é a incorreta. Aqui não tem nada a ver, né, com essa discussão aqui sobre a proibição do fumo. Vamos marcar. Então a letra A diz que o fumo, né, fumaça, causa problemas respiratórios, principalmente em crianças. Correto? É a argumentação, sim, para a discussão, né? A letra B diz que contém monóxido de carbono que bloqueia a função de certas células sanguíneas, no caso, as hemácias, glóbulos vermelhos, que ela tem uma boa afinidade com a hemoglobina, mais até do que o oxigênio. Então está correto também essa letra B, só que ele quer errada, né? Letra C diz que tem ação cancerígena, tanto para o fumante ativo quanto para o passivo. Exatamente, pode observar nas embalagens de cigarro que tem lá umas fotos do pessoal com câncer. A letra D diz que causa dilatação dos brônquios, aumentando a absorção de oxigênio. Pelo contrário, ele vai diminuir a relação, a interação do oxigênio com a hemoglobina. Aqui diz que está aumentando, faz aumentar. Isso é errado. Então a letra D está fora. Mas vamos ver a letra E. Contém nicotina, que age sobre o sistema nervoso e causa dependência. Mas nesse caso aqui não é com relação à fumaça, né? A nicotina é mais para o próprio fumante, a reação lá na droga, no próprio corpo dele. Então essa, com relação à fumaça e os problemas, aqui não tem nada a ver essa letra D bem aqui, ó. Ele quer o exceto, né? Que não tem relação com essa discussão. Então seria isso aqui, que o monóxido de carbono, né, a fumaça, vai dilatar os brônquios e aumentar a absorção de oxigênio. Errado. Então essa letra D que está errada seria o exceto da questão aí. Não esquecer que a nicotina, a gente viu falar isso aqui lá nas drogas, sistema nervoso, né? Você pode procurar lá que vai estar lá. Esse tipo de droga tem a nicotina e pode causar dependência e atuar causando danos ao sistema nervoso. Só que a questão queria um que não tivesse nada a ver com a discussão, que é essa que diz que vai aumentar a absorção de oxigênio. Pelo contrário, que vai ter a introdução do monóxido de carbono, que vai competir com a hemoglobina, com oxigênio pela hemoglobina. Próxima diz que um grande número de atletas que foram a Pequim, acho que foi na Olimpíada, né?
participar das Olimpíadas, relataram ter viajado antes da competição a regiões de grande altitude para treinar. Sobre a influência da altitude na capacidade respiratória dos atletas que treinaram nessas condições, é correto afirmar. A gente sabe que com maior altitude o ar fica rarefeito, então a oferta de oxigênio fica menor. Então vai diminuir um pouco, né, a capacidade deles de absorver esse oxigênio e enviar esse oxigênio para a hemoglobina, para as hemácias. Então, vamos ver aqui a correta. Ver se a letra A está correta. A menor concentração de oxigênio em regiões de altitude elevada induz o aumento de hemácias e hemoglobina no sangue dos atletas, aumentando a capacidade respiratória. Faz sentido, viu? Eles vão antes, né, para se aclimatarem e fazer com que esses níveis de hemácia e hemoglobina aumentem. É correto. Vamos ver a outra. Letra B diz que o treino em altitude elevada somente aumenta a capacidade respiratória de atletas que já moram nessas regiões. Não, se fosse por isso, o pessoal não precisaria ir antes, né? A letra B está fora. Letra C diz que o treino em altitude elevada aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Não vai aumentar a afinidade é a mesma. O problema lá é só a oferta de oxigênio. A letra D diz que a capacidade respiratória dos atletas é semelhante à de não atletas que moram em regiões de altitude elevada. Isso não dá para a gente ter essa noção, não. Que a capacidade de um atleta de baixa altitude seja a mesma, semelhante de não atletas em regiões de altitude elevada. É meio vago nessa informação. E a letra E diz que atletas que moram em regiões ao nível do mar têm capacidade respiratória menor que atletas que moram em regiões de altitude elevada. A capacidade respiratória tem muito a ver com a quantidade de ar que possa entrar no pulmão. Então isso aqui não vai, nesse caso aqui, não vai melhorar ou diminuir por causa que a pessoa mora em altitude, menor altitude ou maior altitude. A relação vai ser maior que se refere à quantidade de hemoglobina e de hemácias para distribuir melhor esse oxigênio durante o esforço. Então o mais correto seria a letra A. Tranquilo? É uma resposta fisiológica do corpo em maiores altitudes, especialmente quem vai de menor altitude para maior, que é isso, produzir a maior quantidade de hemácias e hemoglobina para compensar essa pouca oferta de oxigênio. A próxima diz que os indígenas dos Andes sobrevivem devido à sua grande capacidade pulmonar, uma elevada taxa de células vermelhas no sangue e um grande volume de mioglobina nos músculos. Mioglobina é semelhante à hemoglobina, só que ela tem uma capacidade melhor de distribuir o oxigênio, especialmente nos músculos. Essa forte adaptação ao ambiente não ocorria com os estrangeiros e, consequentemente, os indígenas dessas tribos aqui, né, não foram deslocados nem se miscigenaram com os invasores. Então aqui está parecido com a questão anterior, né? Eles têm essa adaptação ao ambiente, eles produziram mais células vermelhas para compensar essa baixa pressão de oxigênio. Então essas adaptações ao ambiente citadas no texto estão mais diretamente relacionadas a qual função vital? No caso seria a função respiratória. Tipo, compensar a pouca oferta, pouca pressão de oxigênio nas maiores altitudes. Então, deu certinho na letra B de bola.
Próxima questão, ó, fala aqui do Brasil, ó, na linha amarela, que é uma via existente na zona oeste do Rio de Janeiro, existe uma operação denominada túnel limpo, que consiste em promover medidas que evitem que os carros fiquem parados e funcionando, né, em engarrafamento no interior do túnel. Imagina a concentração de gás carbônico e monóxido de carbono nesse túnel, esses carros parados em engarrafamento. Então, caso o movimento seja muito grande, o engarrafamento acontece a céu aberto. A razão principal desta medida é evitar que as pessoas respirem o monóxido de carbono, que é o CO, produzido pela combustão parcial dos combustíveis. A combustão é a queima, né? Esse monóxido de carbono, ele tem uma afinidade melhor com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então, ele vai competir com esse oxigênio pela hemoglobina. E quase sempre ele sai na vantagem. Essa é a maior afinidade. Então, este gás é considerado extremamente tóxico porque, bora ver aqui na letra A, se liga à hemoglobina competindo com o O2, que é o oxigênio. Faz sentido, né? Vamos ver as outras. Letra B diz que ele se combina com o O2, que é o oxigênio, formando o O3, que é o ozônio, e gás carbônico. É errado. Ele não vai se combinar com o oxigênio. E nem tem como ele formar o CO2, né, com o oxigênio. Letra C diz que se liga às células do pulmão, dificultando a hematose. No caso, não é células do pulmão, seria células do sangue. Letra D, se complexa a proteínas da cadeia respiratória. A gente não viu, né, quando a gente estudou cadeia respiratória, a gente praticamente nem viu falar de monóxido de carbono ali, né? A letra E diz que obstrui os brônquios, enrijecendo os alvéolos pulmonares. Rapaz, isso aqui é mais comum em fumantes. Então, nesse caso aqui, ele não vai ter relação aqui com a conexão com a hemoglobina. Então, o correto com relação ao monóxido de carbono é que ele se liga mais facilmente à hemoglobina e vai competir com o oxigênio. Então, corretíssimo, letra A. Também sobre o sistema respiratório humano, ele quer que você marque a verdadeira. Então, vamos ver aqui na letra A. Diz que os músculos intercostais, que ficam entre os ossos das costelas, e o diafragma, que é esse músculo que separa praticamente o tórax do abdômen, estão diretamente relacionados com a expansão da caixa torácica, proporcionando a ventilação pulmonar. Exatamente, se você botar na nossa aula de sistema respiratório, tem lá, né, o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma durante a inspiração e expiração. Então, a letra A tem rumos, hein, viu? Vamos ver as outras. A letra B diz que os pulmões estão envoltos por duas membranas, uma interna chamada peritônio e uma externa chamada pleura. Até que pleura tá legal, agora peritônio é um tecido que reveste os músculos, geralmente abdominais, e de vísceras também, né? Não tem muita relação com pulmões, não, são mais nas regiões ali pélvicas. A letra B está fora. A letra C diz que a frequência respiratória é controlada principalmente pelo cerebelo e medula espinhal. Primeiro, ó, cerebelo tem relação com equilíbrio, pode botar na nossa aula sobre o sistema respiratório. E a medula espinhal tem muito a ver com o ato reflexo. Não tem relação com frequência respiratória. A frequência respiratória tem mais relação com o tronco encefálico. Você pode conferir na nossa videoaula sobre sistema nervoso. Essa letra C está fora. E a letra D diz que geralmente 4 moléculas de oxigênio ligam-se a uma única molécula de hemoglobina, formando um complexo instável
chamado carbohemoglobina. O problema aqui, ó, é que essa carbo, você vai lembrar de carbônico, né? Gás carbônico, aqui é a conexão entre o gás carbônico e a hemoglobina. Entre o oxigênio e a hemoglobina é oxihemoglobina, não é carbohemoglobina, então a letra D está fora. Então, corretíssimo, letra A. Músculos intercostais e diafragma estão relacionados com a expansão da caixa torácica, no caso na ventilação pulmonar. Corretíssimo, letra A. Então, essas questões foram bem práticas, bem dinâmicas, né? Sobre respiração. E é bom você dar uma conferida na nossa videoaula sobre o sistema respiratório, que tem mais detalhes, a gente fala também mais de doenças e dos órgãos do sistema respiratório. Então você confere, passa aqui para os exercícios, que fica bem mais fácil o aprendizado. E se inscreve no canal Anderson Ciências. Nós temos no Instagram também o canal Anderson Ciências. Você pode tirar mais dúvidas. Então até mais e deixa o likezinho, né, para nós.